A paz do Senhor Jesus. Na lição de número 11 estudaremos o tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Continuamos estudando a supremacia das Escrituras e nesta aula em específico trataremos de maneira rápida, mas não sem profundidade, da doutrina pentecostal. Aprenderemos que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Para o vídeo de subsídio de hoje, trago um excelente artigo que foi tema de uma das plenárias da 47ª EBO da Assembleia de Deus em Cuiabá. O autor é o evangelista Jonas Mendes e os links referentes ao artigo e ao grande evento que tratou da Igreja Pentecostal no século XXI estão na descrição deste vídeo. Recomendo você acessar e ler, pois é de grande valia para nós pentecostais. Antes de iniciar, peço também que não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar sua curtida e seu comentário ao final do vídeo, pois é muito importante para o nosso trabalho. Vamos então ao assunto desta abençoada lição. No artigo O Espírito Santo em Lucas Atos, o autor destaca que uma das características marcantes na obra de Lucas é a presença do Espírito Santo. Tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos estão repletos de notícias sobre sua ação. Vejamos onde e em que circunstâncias o Espírito Santo age no Evangelho de Lucas. Os primeiros capítulos apresentam de modo marcante a ação do Espírito. Vejamos. Capítulo 1, versículo 15. Sua presença com João Batista é prometida a Zacarias. Capítulo 1, versículo 35. O anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus, que somente será possível através do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 41. Isabel, cheia do Espírito Santo, saúda Maria. Capítulo 1, versículo 67. Zacarias profetiza através do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 25 a 27. Simeão vai ao templo movido pelo Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 16. João anuncia o batismo do Espírito Santo através de Jesus. E outras referências que estão linkadas também no artigo escrito que eu vou deixar o link logo abaixo. Como podemos observar, no início do Evangelho, a presença do Espírito Santo é intensa. A partir do anúncio da missão de Jesus em Nazaré, Lucas não mais fala sobre a presença do Espírito Santo, somente no final e mesmo assim como promessa aos discípulos. Se olharmos para o livro dos Atos, vemos que novamente aparece a ação do Espírito Santo. O que será que Lucas quer mostrar com isto? Lucas quer ajudar-nos a crescer em uma dupla consciência, perceber o Espírito perpassando todas as coisas e captar nas partes uma totalidade integradora. Justamente por isso, Lucas intensifica a presença do Espírito Santo no começo de determinadas seções de sua narração. Nos relatos da infância, acumula 7 menções do Espírito, e na preparação ao ministério público, refere a ação do Espírito 5 vezes. À primeira vista, é estranho que a menção do Espírito desapareça completamente nas outras seções da narração da viagem de Jesus para Jerusalém, no ministério de Jesus em Jerusalém, em todo o relato da paixão e na ressurreição. A avassaladora presença do Espírito citada na primeira metade da narração, Lucas 1 ao 16, desaparece após Lucas 12, 2, onde diz que o Espírito de Deus acompanhará os perseguidos quando estiverem sendo interrogados pelas autoridades. Este mesmo processo se verifica também nos Atos dos Apóstolos. Na primeira parte de Atos, o Espírito é mencionado 19 vezes, enquanto na segunda parte de Atos aparecem somente 11 referências. Na segunda parte de Lucas e Atos, a referência ao Espírito vai escasseando-se, provavelmente para sinalizar uma característica importante da teologia lucana. O divino em Lucas tende a encarnar-se, como sal na comida, e vai aos poucos desaparecendo. É como um andaime, anda-se nele enquanto se constrói, mas terminada a construção, caminha-se pela própria construção. Imbuídos pelo Espírito, os personagens bíblicos o revelam pela sua ação, dispensando referências explícitas. As características fundamentais do Espírito em Lucas Atos denotam a presença ativa, criadora e profética de Deus no coração da criação, em geral e especificamente no âmbito da comunidade. O Espírito manifesta toda a sua atividade como presença capacitadora e santificadora que vem de Deus, desde a concepção de Jesus em Maria. É interessante notar que a ação do Espírito Santo no início do Evangelho se dá sempre junto aos pobres e excluídos da época, estéril, velhos, mulheres. Exemplos: Isabel, Zacarias, Simeão, Ana, Maria, João e o próprio Jesus. Esta presença do Espírito junto aos pobres somente é compreendida a partir dos pobres de Javé, isto é, os pobres com quem Deus conta para realizar o seu projeto de amor. Esta característica encontramos também com Jesus. Aliás, é primeiramente aos pobres que ele vem evangelizar. Também são dirigidos aos pobres, considerados bem-aventurados, a promessa do reino de Deus. No Evangelho de Lucas, portanto, a presença do Espírito Santo se dá como preparação da chegada de Jesus.
Muitos anunciam, profetizam, louvam, sempre inspirados por sua força e presença. Da mesma forma, no livro dos Atos, é o Espírito Santo novamente quem vai animar os discípulos e comunidade a levar adiante as boas novas de Jesus. O Espírito anima a missão. Com Jesus a missão acontece, a boa nova se torna realidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para anunciar aos aprisionados a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar um ano de graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Esta dimensão missionária voltada para os pobres, cativos, marginalizados, é uma das características do Evangelho em Lucas, algo que percebemos também nas igrejas pentecostais, igrejas que possuem destaque entre as comunidades carentes. Destaques importantes da teologia de Lucas Atos. Os estudos de Lucas Atos trouxeram uma contribuição gigantesca para o movimento pentecostal, e este fez com que muitas igrejas tradicionais voltassem os olhos novamente para Lucas e Atos. Todo pentecostal deveria conhecer bem essa obra. Não é verdadeiro o entendimento de que Lucas Atos tem pouco a dizer para a experiência contemporânea. Segundo Stronded, o gênero adotado em Lucas Atos é o da narrativa histórica, mas também uma dimensão didática ou instrucional e teológica. Sendo assim, temos muito que aprender com essa obra, pois ela oferece modelos e princípios que devem nortear a igreja. Além disso, Lucas Atos tem uma teologia prática e carismática. Nela, aprendemos que necessitamos do poder de Deus para cumprirmos o ide e levar o evangelho a todo mundo. É conveniente que Lucas Atos sejam tratados como uma unidade. A partir de toda a atenção que os dois livros bíblicos dão a Jesus e aos discípulos, pode-se pensar que o principal tema de Lucas é a história de Jesus e da igreja. Todavia, a principal responsabilidade de Lucas é muito mais profunda. Ele retrata que o plano de Deus foi executado em cumprimento à promessa divina. A inauguração desse cumprimento veio por intermédio de Jesus e da igreja, composta de judeus e de gentios. A conclusão desse cumprimento se dará quando Jesus retornar. Esses dois livros enfatizam a continuidade da promessa de Deus, e eles apresentam esse progresso de forma pastoral, cujo intuito é instruir e confortar. Promessa e cumprimento. No plano de Deus, Lucas anuncia o papel de Cristo como cumprimento da promessa. Essa perspectiva, conforme já mencionado, não fica evidente apenas nas referências ao cumprimento, mas também nos pontos estruturais mais importantes dos dois livros. Primeiro, o prólogo lucano fala claramente de cumprimento no primeiro versículo. Lucas descreve as atividades de Jesus como eventos que entre nós se cumpriram. Segundo, o prólogo de Atos dos Apóstolos fala da conclusão do plano de Deus em termos de tempos e estações, expressões que indicam o estabelecimento de um cronograma. Os versículos 4 e 5 repetem a referência à vinda da promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo. Promessa essa apresentada em Lucas, capítulo 24. Portanto, os dois prólogos discutem o mesmo tema, a promessa do Pai, que é a manifestação do Espírito Santo. Partindo para a conclusão de nossa lição, fica evidente que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico, adotado pelo pentecostal submisso aos ensinos das Escrituras Sagradas. Obrigado pela atenção, Deus abençoe e até a próxima aula.